CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bem, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, né? Aliás, não é só segunda-feira, hoje é dia 1º de fevereiro. Estamos começando o mês do Carnaval. Nós teremos uma programação especial, inclusive, no Carnaval. Mas vamos dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho. São 19 horas e 32 minutos. Melhor, 7 horas e 32, agora 7 horas e 33. E nós estamos aqui. Vamos começar. Vamos começar como sempre começamos, com uma música da Nísia, né? A Nísia sempre nos brindando com Ouço Deus. Nísia, é com você. Obrigado, Nísia. Uma linda música para nos deixar mais harmonizados nessa noite de hoje. Agora, como é de praxe, vamos ler uma página. É do livro Vida Feliz, é a lição número 3. Mergulha a mente, quando possível, no estudo.
O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podeis estudar. A própria vida é um livro aberto, que ensina a quem deseja aprender. Joana de Ângeles. Mensagem já diz praticamente tudo, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quando você tem o conhecimento das coisas, mesmo quando você passa por uma situação difícil, você acaba passando de uma maneira mais tranquila, né? Mais suave. Mas vamos orar. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Criador, para que o nosso irmão Éder possa desenvolver o trabalho da noite de hoje da melhor maneira possível. Jesus amigo, mestre amado, modelo e guia, espiritualidade da nossa casa espírita maravilhosa, SEIP, que encontra-se fechada nesse momento, mas que com certeza no plano espiritual está atuando e atuando muito. Que nós possamos, Senhor, neste momento, desfrutar deste trabalho que o nosso irmão Éder Andrade trouxe para nós, que nós possamos entender, compreender e colocar em prática tudo aquilo que ele trouxer para nós nesta noite. Que a espiritualidade nos ampare, nos proteja, que todos aqui presentes sejam sempre amparados pelo plano espiritual. Pela misericórdia de Deus, nós temos a certeza absoluta do amparo espiritual. Obrigado, que assim seja. Então, deixa eu tirar aqui a nossa querida Joana. E hoje nós temos o Éder com a influência das vidas passadas na atual encarnação. Éder, querido, é com você. Amigos, um dia de paz e de luz para todos. Meu nome é Éder, eu sou do Consolador Comunidade Espírita Cristã e estou aqui para bater um papo fraterno, uma conversa com os amigos a respeito de um tema muito oportuno para esse momento. Até que ponto as vidas passadas elas vão influenciar ou determinar a atual existência, de tal maneira que vamos refletir sobre a ideia da fatalidade do destino. Por que nós estamos comentando isso? Porque muitas pessoas se questionam nesse momento de transição planetária, ao longo dessa grande pandemia, que tudo isso é parte de uma programação. Será que nós não temos condições de solicitar a espiritualidade para que essa espiritualidade interfira na nossa programação, de maneira a aproveitarmos melhor a nossa estadia aqui na Terra, nessa atual encarnação, sendo úteis aos nossos semelhantes, tentando fazer o que está ao nosso alcance para nos reeducar e nos melhorarmos? Com base nessa colocação, começamos um estudo reflexivo, procurando nas obras doutrinárias mais conhecidas informações que possam corroborar o que nós estamos falando. Até porque há uma tendência natural da nossa cultura a dizer uma expressão muito convencional,
que os antigos diziam: pau que nasce torto vai morrer torto. Mas acontece que nós, até certo ponto, somos donos do nosso destino. Por que eu digo até certo ponto? Porque quando não sabemos usar o livre-arbítrio, nós podemos nos comprometer. As pessoas, se lerem o Livro dos Espíritos, vão ver claramente que nós somos os arquitetos da nossa felicidade. Mas para tal, temos que construir essa felicidade através de atitudes positivas. Raul Teixeira, em uma das suas palestras, nos deixou um legado fantástico, ou melhor, deixa um legado fantástico de reflexão, quando ele diz o seguinte: ninguém erra de propósito. O indivíduo, ele pode errar por equívoco, errar por ignorância, mas ninguém vai errar propositalmente. Se o faz, ele vai arcar com uma responsabilidade muito grande. Se um operário numa obra sabe que se ele fizer aquilo vai prejudicar os moradores do prédio, por exemplo, e fizer propositalmente como vingança, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? Ele vai ser responsabilizado. Ele vai ser responsabilizado, talvez não perante aos homens, mas a sua consciência vai cobrar dele, porque ele fez aquilo de propósito, ele tramou. E a gente observa pelas obras doutrinárias, como por exemplo o livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que ele conta 4 histórias aonde encarnados tramaram, essa é a palavra, se livrar de outras pessoas para poder ficar com a riqueza, para poder se apoderar dos bens materiais. Vejam, nesse caso, o indivíduo, ele não erra por inexperiência, ele erra de propósito, porque ele tramou. Mas quando a pessoa, por ignorância, por falta de informação, por falta de parâmetros, ela acaba cometendo equívocos, é diferente. Até mesmo a legislação criminal, ela separa perfeitamente aquele tipo de crime que não é predeterminado do que aquele que é. O indivíduo que tem chance de programar, engendrar um crime, é diferente daquela pessoa que no momento do acontecimento agiu de forma impulsiva. Então, há uma diferença. Então, nós vamos começar aqui a traçar algumas obras, como acabamos de falar sobre o livro No Mundo Maior, de André Luiz, e vamos pegar alguns exemplos para os companheiros entenderem o porquê as programações espirituais, elas estão interligadas às vidas passadas e, ao mesmo tempo, até que ponto as nossas atitudes em vidas anteriores pode ou não influenciar na atual existência. Um bom exemplo, o livro Nosso Lar, tá? O livrinho Nosso Lar, todos nós conhecemos, que é o livro inicial de André Luiz, que conta a colônia espiritual de Nosso Lar, aonde ele foi parar. É uma autobiografia, se eu posso dizer, de André Luiz, da sua partida do mundo material até chegar no mundo espiritual, quando ele vai ser considerado cidadão de Nosso Lar. E nessa trajetória, André Luiz se depara com várias situações que aconteceram ao longo da vida dele. Algumas situações, ele era jovem, inexperiente, mas outras não. Quando André Luiz apoia seu pai para que despejasse um inquilino que não estava pagando as
o aluguel. André Luiz, como era muito novo e apoia o pai, se colocando contra a mãe, ele, naquele momento, talvez tenha feito isso para agradar o pai, mas não tenha feito com a consciência de um homem adulto. Mais adiante, quando ele amadurece, quando ele se torna um homem e começa a trabalhar como sanitarista, médico, pesquisador, ele desenvolve um trabalho fantástico e ele nos legou o tratamento para a doença de Chagas, transmitida pelo barbeiro, que nós sabemos hoje, dito por Chico Xavier, que André Luiz foi Carlos Chagas. E esse homem, com um conhecimento tão grande, com uma bagagem científica tão grande, cometeu alguns deslizes ao longo da vida. Fruto do quê? Fruto de uma falta de uma evangelização, fruto de uma falta de uma conexão com o mundo espiritual mais alto. De maneira com que muitas das vezes ele se afastava da espiritualidade quando ele valorizava as coisas materiais. E, por exemplo, no próprio livro tem uma história pitoresca onde ele atendia um senhor de má vontade no final do expediente, porque a esposa e o homem não tinham condições de pagar. E André Luiz se surpreende, quando ele chega em nosso lar, que a prece da única pessoa encarnada com peso moral para chegar em nosso lar foi da esposa daquele senhor. Então ele fica surpreso, e mais surpreso ainda ele vai ficar quando ele encontra ela em nosso lar, e ela tentando se aproximar dele para agradecer a ele pelo tanto que ele havia feito pelo esposo, porque ele, como médico, havia desencarnado e ela também, e o marido tinha ficado na terra. E ele com uma vergonha medonha, porque ele havia desmerecido aquela mulher quando atendia o homem de má vontade. E quando é que ele vai perceber que ele tinha cometido esse erro? Quando ele vai no departamento das preces e descobre que as duas únicas preces com peso moral para serem registradas e gravadas em nosso lar era da mãe dele, que havia feito no momento do desencarne, até porque ela era um espírito superior, e dessa senhora. Então André Luiz fica numa situação muito delicada, porque ele terá que rever seus valores como espírito imortal. André Luiz deve ter tido, provavelmente, todo um processo de evangelização cristã, mas não era um homem atuante, ele não era um católico frequentador, como se diz, né? Ele era aquele católico que ia na igreja de vez em quando e não colocava em prática todo o conhecimento moral que havia recebido pelo comportamento dele. Quando ele chega em nosso lar, ele é levado às câmaras de retificação. E nas câmaras de retificação, onde ele vai passar por um processo de tratamento, ele fica sabendo que ele havia desencarnado por suicídio indireto. E ele vai ficar muito aborrecido, mas como ele, um médico de classe média alta da Terra, um indivíduo da sociedade carioca, como é que ele cometeu suicídio? E aí os enfermeiros disseram para ele uma coisa fantástica, que não está ligada às encarnações anteriores, estava ligada à encarnação atual. Eles disseram para ele, em outras palavras, o seguinte: meu amigo, você era médico, você sabia perfeitamente que você não deveria cometer os abusos que estava cometendo. Então, vejam bem, ele, de uma certa forma, foi cometendo suicídio homeopaticamente através dos desregramentos que ele próprio cultivava. Então, isso aí não tem relação nenhuma com vidas anteriores. Até porque, pelo que consta nas obras
e informações, André Luiz já teve encarnações anteriores ligadas ao ramo literário. Mas tanto é que ele vai utilizar esse conhecimento para fazer o trabalho dos livros por intermédio de Chico Xavier. Isso é a informação que nós temos. Existem correntes aí que dizem que André Luiz é um pseudônimo de uma equipe espiritual. Mas não vem o caso. Nós estamos aqui tentando mostrar que a influência de vidas passadas, ela pode nos levar a arrastamento, mas nós podemos perfeitamente administrar melhor a nossa vida, até porque André Luiz não era um cidadão comum. Se ele tivesse nascido numa comunidade simples, não tivesse conhecimento algum em termos de educação e tivesse cometido os erros que ele cometeu, daria-se até uma desculpa. Por quê? Porque ele não tinha bagagem de conhecimento. Ele seria um indivíduo semi-analfabeto, ele não teria acesso ao certo e errado, ele se limitaria ao estritamente necessário, mas não era bem assim. André Luiz era um homem viajado, um homem estudioso, um pesquisador, que deixou um legado muito importante para a história do nosso país. Como que dentro desse contexto, esse homem não conseguia perceber que essas atitudes, iam minando a sua estrutura. Então, por aí, a gente para pensar. E o próprio André Luiz, nas suas obras, vai nos legar também, mais adiante no livro, Os Mensageiros, tá? No livro Os Mensageiros, que é o terceiro livro. O primeiro livro é Nosso Lar, o segundo é Missionário da Luz e o terceiro é Mensageiro, se eu não me engano, na sequência. No livro Os Mensageiros, André Luiz ele faz uma trajetória espiritual aonde ele vai a uma colônia próxima à costa terrestre chamada Campos da Paz. E nessa colônia chamada Campos da Paz ele vai conhecer o diretor de Campos da Paz, que era Alfredo. E Alfredo apresenta a ele a sua esposa, que já era um espírito elevado, que se encontrava em esferas mais altas e que de vez em quando visitava Alfredo para ajudá-lo no trabalho assistencial da colônia, que era Amália. Então os dois trabalhavam em prol do bem na colônia, aonde albergavam uma grande quantidade de pessoas, muitas num grau de alienação imenso, ou a grande maioria. Em grau de alienação, espíritos que haviam desencarnado, que não tinham noção nenhuma de nada, e achavam que estavam, por exemplo, num isolamento, num confinamento de alguma colônia correcional, e que constantemente chegavam para o Alfredo pedindo uma audiência para serem ajudados. Vejam, naquela grande quantidade de pessoas, nós vamos ter pessoas muito simples, pessoas que passaram a vida inteira reincidindo em erro por falta de uma educação libertadora, por falta de uma orientação educacional, moral, sexual, pessoas que reincidiram em erros até porque faltava a elas a noção do limite, do certo, do errado. Pessoas muito materialistas, pessoas que não tiveram a chance de uma evangelização esclarecedora. Esse que é o ponto central. Uma evangelização esclarecedora que colocasse as coisas nos devidos lugares. Como, por exemplo, muito nos é lícito aqui na Terra, mas nem tudo nos convém. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E que às vezes o nosso comprometimento está associado a uma falta de noção de limite. E isso não tem a ver com vidas anteriores. Tem uma relação, mas não é determinante. Porque se numa vida anterior eu vivi numa região onde eu era analfabeto, vivia na roça, estou citando um exemplo, não que a roça seja uma crítica,
mas não tinha instrução nenhuma, hoje, ao reencarnar numa cidade, eu estarei diante dos meus sentimentos mais íntimos. E esses sentimentos mais íntimos, eu vou passar por uma reeducação de valores. E nessa reeducação de valores, quando eu frequento uma escola, quando eu aprendo com os meus professores, eu vou estabelecendo limites do que eu posso, do que eu não posso, do que eu devo e do que eu não devo. Tem muita coisa que eu posso, mas eu não devo. Então a gente precisa perceber isso. Existe sim uma lembrança de vidas anteriores. Essa lembrança, ela é determinante? Não. Ela vai nos sugestionar. Sugestionar ela vai, mas ela não é determinante. O indivíduo, quando amadurece moralmente entre uma encarnação e outra, porque isso pode acontecer, do espírito desencarnar, despertar no plano espiritual, passar por todo um trabalho, digamos assim, de estudo, de reflexão para amadurecer. E ele retorna na encarnação subsequente, amadurecido moralmente, para lidar com os seus sentimentos mais íntimos. E ele consegue se conter, consegue perceber que nem tudo que é lícito lhe convém. E onde é que nós vamos ver isso? Vamos ver isso no próprio livrinho de Nosso Lar, no livro, como eu falei agora, Os Mensageiros, mas em particular, predominantemente no livro Memórias de um Suicida. Eu agora estou fazendo muita propaganda desse livro, Memórias de um Suicida, por uma razão simples. Eu acho que esse livrinho, ele é um tratado, sinceramente, um tratado de reflexão para todos nós. Ele não é um livro para ser lido como um romance, digamos, em um mês. Ele é um livro para ser estudado ao longo de 6 meses. A gente tem que ler um capítulo, parar e refletir. Ler um capítulo, parar e refletir. Por quê? Porque Camilo Castelo Branco, ele nos mostra de uma maneira extremamente didática, oportuna, inclusive às vezes até um pouco prolixa, mas tem a ver com a época em que um homem erudito, de classe média alta, de um país europeu, Portugal, de uma cidade, Lisboa, que era um centro cultural, escritor, com várias obras editadas e muito conhecido, tá? Muito conhecido. Esse homem, ao chegar a uma determinada idade e viver um problema que foi a perda de visão, ele comete suicídio. Vai para o plano espiritual e sofre. Sofre porque ele nos narra detalhadamente que ele desperta no cemitério, na sua cova, e depois é levado a uma região terrível, o Vale dos Suicidas, onde ele permanece durante 7 meses até ser recolhido pelos lanceiros, pelos assistentes enfermeiros do Hospital Maria de Nazaré. E no Hospital Maria de Nazaré, Camilo Castelo Branco, ele vai nos mostrar, assim como André Luiz nos mostrou no seu livro Nosso Lar, que ele não era um indivíduo comum. Ele não era evangelizado. Ele era um homem culto, assim como todos aqueles que estavam na enfermaria junto com ele. E, curiosamente, um grupo de 10, sendo que dos 10, pelo menos uns 4 se destacam, eram homens cultos, com boa formação acadêmica, vejam bem, eruditos, de classe média alta de Lisboa, pessoas com dinheiro, pessoas com uma situação de vida privilegiada, mas isso não foi o suficiente para que eles repensassem melhor e tirassem a sua própria vida
das formas possíveis e imagináveis, por uso de arma de fogo, por envenenamento, por enforcamento, e a gente fica surpreso. Fica surpreso porque, se fossem pessoas de classe pobre, miseráveis, sem acesso a conhecimento, sem acesso à informação, pessoas, trabalhadores braçais, como ele mesmo diz aqui, do Porto da Ribeira, ligado à prostituição, pessoas ignorantes, analfabetas, não é crítico ao analfabeto, não. É no sentido de que, quando o indivíduo tem acesso ao conhecimento, a responsabilidade aumenta. Assim como a responsabilidade do André Luiz era maior por ele ser médico e por ele não ter percebido ou não ter se dado conta que ele vinha homeopaticamente se prejudicando, vejam bem, através de uma alimentação e hábitos desregrados que levaram a um comprometimento da saúde do André Luiz a ponto dele desencarnar na mesa de cirurgia. Ele não se matou diretamente como Camilo Castelo Branco, mas ele vai se matar indiretamente. Então Camilo Castelo Branco vai ser recolhido ao Hospital Maria de Nazaré, um hospital destinado exclusivamente a suicidas. E durante a estadia de Camilo Castelo Branco, fica claro, muito claro o seguinte: nós temos que fazer uso em nosso favor do conhecimento positivo que nós temos. Ou seja, se nós temos um conhecimento que nos permita usá-lo a nosso favor e a favor dos outros, a gente tem que usar esse conhecimento. A gente tem que lançar mão desse conhecimento para esclarecer, para consolar, principalmente consolar, para poder elucidar, abrir caminhos, para que as pessoas possam enxergar a realidade sob um prisma diferente, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia. Nós estamos tendo informações todo dia na televisão que são do número de óbitos que ocorrem no Brasil e no mundo, ligados à Covid, ligados a acidentes, e assim vai. E a gente percebe que talvez, eu não vou afirmar isso, que seria pretensão da minha parte, os números estão sendo a uma subnotificação. Nós não estamos tendo os números reais, até talvez porque as autoridades tenham receio de divulgar os números reais, não só no Brasil, mas nos outros países do mundo, e isso assustem a população. Até porque as vacinas estão chegando lentamente até nós. Mas nós também temos que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Já que nós somos criaturas que temos alguma cultura, vamos respeitar as orientações do Ministério da Saúde, evitar aglomerações, vamos tentar fazer a quarentena, vamos usar máscaras, vamos manter uma distância das outras pessoas, vamos lavar as mãos frequentemente, vamos evitar os lugares com muitas pessoas, de aglomerações principalmente. É isso que está dando na televisão. Agora, vejam bem, se uma pessoa que sabe disso tudo, tem a consciência, não faz o bom uso do seu conhecimento, ela será responsabilizada. Aquele indivíduo que não tem o alcance de entendimento do que se passa, ele terá uma responsabilidade relativamente proporcional ao seu conhecimento. É aí que eu quero chegar. Quando eu disse até que ponto as vidas passadas influenciam de fato na atual encarnação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós trazemos um arrasto das vidas passadas? Trazemos sim, não vou negar, em forma de más tendências.
Às vezes a gente tem tudo para acertar, mas parece que tem uma vozinha lá dentro do cérebro que nos diz para agirmos de forma contrária. Às vezes o homem velho que nós estamos tentando deixar para trás, o homem velho cheio de vícios e manias, né, que nós estamos tentando superar dentro de cada um de nós, fala mais alto. Esse homem velho, infelizmente, nós precisamos deixar que o tempo se distancie de nós. O que nós estamos buscando aqui? Saúde física e mental. O que nós buscamos nesse estudo? Um esclarecimento para entendermos que as vidas passadas elas vão nos influenciar no tipo de profissão que a gente deseja ter ou tem ou teve, na relação familiar, de simpatia com os companheiros. E isso tem que ser trabalhado. Outro dia eu estava conversando em casa com minha mãe e dizendo para ela o seguinte: nós temos as nossas diferenças, mas a gente sabe se respeitar. Nós temos alguma rusga do passado que ainda, apesar dos anos, não está sendo totalmente resolvida, mas nós estamos trabalhando ela. Nós, tanto um lado quanto o outro, está fazendo sua parte. É uma coisa muito homeopática, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E à medida que a gente vai lendo as obras doutrinárias, a gente se surpreende quando, por exemplo, Camilo Castelo Branco, questionando ao padre, acho que Padre João, se eu não me engano, né, o seguinte: ele questiona quando um espírito do mesmo nível que ele e seus amigos, que cometeram um ato desatinado de tirar a própria vida, solicitam uma reencarnação nova, que tipo de reencarnação eles poderão vir a ter? E o companheiro diz que, entre muitas, retornar em extrema pobreza, para que apenas a lembrança no inconsciente e a índole vá determinar a sua conduta ao longo da vida. E isso explica a resignação, se nós podemos dizer assim, de tantos espíritos que reencarnam nas periferias e têm uma fé, uma força de vontade, e são pessoas extremamente simples. A gente se surpreende às vezes, a gente por muito menos se revolta, enquanto que aquelas pessoas que moram em comunidades simples, que lutam com uma dificuldade tremenda, mas parece que tem uma consciência maior do que a nossa. São espíritos, às vezes missionários, ou falharam em vidas anteriores, ou pediram para reencarnar naquelas condições, para poderem alavancar a sua evolução, ou também são espíritos que cometeram grandes erros, como o caso de Camilo Castelo Branco e os companheiros, e às vezes têm que voltar naquelas condições. Como nem todos às vezes voltam em condições, não se prepararam adequadamente, são espíritos revoltados. São revoltados com a sua condição de vida, são revoltados com a condição social que se encontram, que é até compreensível no momento em que nós estamos vivendo, quando a gente infelizmente vê que numa sociedade onde os políticos vão priorizar determinados bairros em prejuízo a outros por conta de questões eleitorais. E a gente vê que os governos que passam se comprometem quando não ajudam de maneira idêntica a todos os bairros do mesmo município, da mesma cidade. Agora, o fato do indivíduo ter reencarnado naquele bairro não quer dizer que ele está ali por punição. Não, ele pode ter escolhido aquilo. Ele cometeu erros, ele não soube usar de maneira apropriada o livre-arbítrio, então ele pede: não, eu quero reencarnar numa condição de pobreza muito grande, sem acesso,
para que eu possa trabalhar ao longo dessa encarnação a paciência, a boa vontade, a dedicação. Então, isso a gente vê no livro Memórias de um Suicida. E olha, ali, quem está no grupo do Camilo Castelo Branco, nós vamos ter empresário, vamos ter professor universitário com doutorado e mestrado, o próprio Camilo Castelo Branco, um escritor muito conhecido. Eram homens de classe média alta de Lisboa, não eram indivíduos comuns, não eram pessoas simples que estavam brigando por uma ninharia. Não, eram homens que tinham uma bagagem de conhecimento o suficiente para repensar um pouco, mas por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho ferido, resolveram tirar a sua própria vida de maneira extrema. Vejam, eu estou dando dois exemplos, o exemplo de André Luiz e o exemplo de Camilo Castelo Branco. Em ambos exemplos, os espíritos, de forma direta ou indireta, tiraram sua própria vida. E eles não tiveram influência de vidas passadas. Muito pelo contrário, eles tiveram favorecimentos, porque ao longo da vida eles tiveram tudo para dar certo. É muito fácil pegar um indivíduo de uma periferia que, por uma questão de briga por interesses materiais, cometem assassinatos. Aí nós vamos ter um prato cheio, repleto de situações, de provocações que levaram as pessoas, antigos inimigos do passado, vivendo em condição de miséria, disputando terras ou disputando pequenas propriedades, ou o amor de uma mulher, ou disputando bens materiais, levarem a um confronto armado, um duelo. E até, acreditem ou não, às vezes a gente até se surpreende quando lê um pouco mais e descobre o seguinte, que quando um indivíduo desafia o outro para um duelo e ele é morto por aquele que ele desafiou, ele não chega no plano espiritual como assassino, não. Ele chega como suicídio. Por quê? Porque ele foi ao outro e ele desafiou o outro a um duelo. O outro teve sorte e matou ele. Então ele não foi assassinado. Ele cometeu um auto-suicídio no momento em que ele se expôs àquela situação de risco. É a mesma coisa que acontece conosco quando nós temos a consciência plena que determinadas coisas não nos convêm e nós nos colocamos em áreas de risco, correndo o perigo da morte. Casos, por exemplo, como eu já tive a oportunidade de ver, no trabalho de desobsessão, espíritos que se apresentam tendo desencarnado em acidente de motocicleta. Um rapaz que ele gostava de andar em alta velocidade na motocicleta, sem capacete, é uma história antiga, e ele sofreu um acidente e morreu. Ele cometeu suicídio indireto, sim, pela irresponsabilidade dele. Então vejam, para que a gente possa entender até que ponto uma atitude de vida passada pode interferir na vida atual, nós temos que levar em conta um conjunto de situações. No livro Um Mundo Maior, nós já tivemos chance de conversar com amigos que existem várias histórias. E, por exemplo, alguns espíritos que André Luiz vem a conhecer ao longo de todos os casos contados por Hilário, Lucas e tantos outros, são vários mentores que auxiliam André Luiz, é o caso de Ascânio. Ascânio foi um espírito que, por ter cometido erros em vidas passadas,
ele pede para reencarnar na área da aviação. Ele vai ser um dos primeiros aviadores importantes do pós-guerra e vai desencarnar no acidente aéreo. Ele pede isso para reparar faltas cometidas. Quando, dentro de uma programação, vejam bem, o espírito pede para que aquilo aconteça, mas que sua morte possa ajudar na evolução da ciência, a gente pode até, por exemplo, fazer um paralelo entre os voluntários de todos os países que estão se oferecendo para ser cobaias, para tomar as vacinas que estão sendo desenvolvidas para a Covid. Um desses indivíduos pode ter, em encarnações passadas, digamos assim, se comprometido na área da medicina e por negligência. E ele pode, na reencarnação atual, ter assumido um compromisso, digamos, de dar sua vida pela ciência, já que em vidas passadas ele foi negligente na área da medicina. Então, quando houve a oportunidade das pessoas se inscreverem para serem, eu acho que a palavra não é cobaia, mas serem os indivíduos a tomarem as primeiras vacinas, né, ele vai e assume o compromisso. Se ele desencarnar, é porque aquilo fazia parte da sua programação e a espiritualidade permitiu que aquilo acontecesse para que ele pudesse como é que eu poderia dizer assim, reparar a falta cometida. Mas pode acontecer também, eu estou dizendo isso com base em informação, do indivíduo nesse meio tempo, ele ter corrido atrás do tempo perdido, ter feito por onde merecer, uma intervenção. E aí, em vez dele desencarnar, ele fica muito doente em cima de um leito hospitalar, mas se recupera, e ao se recuperar, ele dará uma ajuda espetacular à medicina, porque vai auxiliar os médicos num trabalho de encontrar a cura para uma doença. Contando essa história, me fez lembrar uma outra, muito conhecida em algumas casas espíritas, que vale a pena compartilhar com os amigos. Aqueles que não conhecem vão ter chance de conhecer, e aqueles que já ouviram, a chance de ouvir novamente. É o que a gente costuma dizer quando conta um caso que já é conhecido no meio espírita. No início do século passado, na década de 40, mais ou menos década de 30, existia no Rio de Janeiro uma gráfica onde trabalhavam várias pessoas, sendo que entre elas havia um rapaz que era espírita, muito atuante, década de 30 para década de 40, isso na época da Segunda Guerra Mundial, e esse rapaz trabalhava na gráfica e ao mesmo tempo ele, à noite, ia para a casa espírita trabalhar como médium, ele dava passe, ele fazia um trabalho muito interessante na casa espírita, na época que as casas espíritas eram pequenininhas, não eram casas espíritas grandes, mas ele era, digamos assim, atuante dentro do movimento espírita lá dos anos 30 para os anos 40. Esse rapaz foi trabalhar e ele trabalhava na parte de corte de papel, naquelas prensas, naquelas guilhotinas pneumáticas. Quem teve a oportunidade de conhecer as antigas gráficas, existiam umas prensas pneumáticas que cortavam uma grande quantidade de folhas de papel, porque a lâmina era por ar comprimido pressionado e ela cortava as folhas justamente para fazer o formato dos jornais ou das revistas. E esse rapaz estava trabalhando ali quando, de repente, ele se distraiu e teve o seu dedo mindinho
cortado, decepado pela lâmina. No momento que aconteceu aquilo, chamou a atenção de todos na fábrica. Na época não existiam essas normas de segurança do trabalho que nós temos hoje, e o rapaz foi levado às pressas para o hospital. Fizeram uma sutura, não tinha na época a possibilidade de implante, e o rapaz ficou sem o dedo. A gráfica fechou por conta do acidente. Eu não sei se os amigos lembram que antigamente, quando acontecia um acidente ou morria alguém, eles fechavam o estabelecimento e ficavam um dia de luto, uma prática que hoje não existe mais. E eles fecharam e todos os funcionários da gráfica foram para o hospital, acompanhando o companheiro que havia perdido o dedo num acidente de trabalho. Muito bem. Esse rapaz foi liberado, o médico falou, olha, você vai ficar uns dias em casa, você não vai trabalhar. Ele falou, mas eu estou bem. Não, mas não vai trabalhar. O gerente da gráfica falou, não, você está de licença médica. Você sofreu um acidente muito grande, você teve uma parte do seu corpo mutilado. Você vai para casa e vai ficar de licença médica até que o médico te libere. Você vai ficar encostado, como se dizia antigamente, né? Bom, naquela época já existia já era pós o período do surgimento do que nós chamamos de previdência. Então já existia a possibilidade do indivíduo ficar encostado pela previdência. Então ele vai para casa, mas ele estava se sentindo tão bem, mesmo tendo o dedo decepado, que ele resolveu ir à casa espírita à noite. Quando chegou na casa espírita, naquele dia era trabalho de desobsessão. E ele resolveu ir ao trabalho de desobsessão e achou que tinha condições de dar passividade. O diretor da reunião mediúnica falou, mas de jeito nenhum. Você vai sentar na assistência, já que você veio até aqui, você vai tomar um passe, você vai ficar sentado na assistência, tomando passe e acompanhando todo o trabalho que é feito. Você não vai, como é que se diz, trabalhar, não tem sentido. Você de repente esbarra com a mão na mesa, esbarra, dá um movimento brusco, começa a sangrar, não. Vai ficar sentado na assistência. E ele aceitou e ficou lá na assistência, até que a reunião correu muito bem, e no final da reunião ocorreu uma manifestação do mentor. E nessa manifestação do mentor, o mentor era uma prática na época, aquelas manifestações em que o mentor da casa incorporava e dava uma orientação, às vezes até individualizada a cada um. Eu mesmo tive chance de assistir isso lá no Centro Espírita Leon Denis, quando o Altivo Panfiro recebia o Dr. Hermann, e o Dr. Hermann às vezes circulava entre as fileiras e parava ao nosso lado, botava a mão no ombro e dizia uma palavra de consolação. Eu tive o privilégio de assistir isso. Então, o mentor virou para o indivíduo que estava na assistência, que havia perdido o dedo, e disse assim, meu amigo, você teve a prova viva de uma intercessão espiritual. E todos ficaram surpresos. E ele, humildemente, virou para o mentor e disse, por que o senhor está dizendo isso? Eu vou contar uma história, e essa história é de uma encarnação passada sua. E todos ouviram atentamente o que eu vou narrar para vocês. Há mais ou menos uns 300 anos atrás, você teve uma encarnação aqui, ao longo do rio Paraíba do Sul, como feitor de uma fazenda de escravos, aonde nessa fazenda você realizava o trabalho de encaminhar os escravos para moendar, aonde os escravos colocavam a cana era moída e o caldo era destinado à produção de açúcar. O fazendeiro estava mais interessado no aumento da produção. Chegou para você e disse
que você aumentasse a produção de caldo de cana, porque ele queria aumentar seus lucros naquela época do ano, porque os navios portugueses estavam prestes a vir e ele desejava mandar um lote maior de torrões de açúcar, né, pães de açúcar para a Europa. E aí você disse para ele: mas olha, os escravos estão trabalhando no seu limite. E ele virou para você e disse a você simplesmente o seguinte: isso é problema seu. Eu quero um aumento da produção. A sua função é garantir um aumento da produção. Coloque eles para trabalhar um pouco mais. E você, sabendo que os escravos já estavam no limite, só havia um jeito: o uso do chicote, o látego de couro, o chicote de couro cru que você usava quando eles não obedeciam. E não teve saída. Você teve que usar o chicote para forçar e aumentar o trabalho dos escravos, levando a eles uma completa exaustão. Quando, de repente, um escravo tropeça no momento em que vai colocar a cana na moenda e tem o seu braço totalmente moído pela cana, cuja engrenagem era movida por bois. Não havia como parar a moenda de repente. E o escravo perdeu o braço e a própria vida na moenda. E você, ainda revoltado, chicoteou o escravo caído pelo fato do sangue do escravo ter estragado todo aquele lote de caldo de cana. Quando você desencarnou e tomou a consciência, pela expansão da sua consciência, né? Você tomou a plena consciência do que você havia feito. Você pediu à espiritualidade que gostaria de se redimir passando exatamente pela prova que você havia cometido. A espiritualidade reavaliou o seu pedido e deu a você um tempo para que você amadurecesse enquanto espírito imortal. Você teve algumas encarnações desse intervalo de tempo. Mesmo assim, a sua solicitação ela foi revista. E para a atual encarnação, você iria perder o braço na guilhotina da gráfica. Porém, como você, nesse meio tempo, tornou-se um bom operário, um bom amigo, um bom pai, um bom chefe de família, um espírita exemplar, trabalhando em prol do bem, esses anos todos, você teve o seu prontuário reencarnatório revisto. E ao invés de você perder o braço, você perdeu apenas o dedo, para que ficasse registrado no seu perispírito o compromisso que você teve e a forma com que você o saudou, graças ao uso positivo do seu livre-arbítrio. Vejam que história bonita. Então, na verdade, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho do amor e o caminho da dor. Então, até que ponto as vidas passadas podem influenciar na atual encarnação? Depende de como nós usamos o nosso livre-arbítrio. Depende de como nós nos reeducamos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos reeducando em prol do bem. Estamos desconstruindo uma história velha que ainda carregamos. É o homem velho que insiste em ser presente. É aquele homem velho que traz aqueles sentimentos que nós estamos querendo enterrar. É aquele homem velho que fala ao pé do ouvido, quando nós menos esperamos, nos convidando a recair nos velhos erros. Porque nós somos espíritos falíveis. Nós não somos espíritos puros. E por não sermos espíritos puros, nós podemos recair nos erros do passado. Então, qual é a melhor maneira de não recair nos erros do passado? A autoevangelização. Estudarmos e fazermos o que nós estamos fazendo. Uma revisão
da nossa consciência, através do estudo das obras doutrinárias, vendo, por exemplo, como Camilo Castelo Branco nos conta no livro Memórias de um Suicida. Ele teve uma oportunidade que nem todos os companheiros da mesma enfermaria desejaram. Camilo Castelo Branco, ele parece, pela leitura superficial, ser o espírito mais amadurecido do grupo. E ele se dispôs a permanecer mais tempo no plano espiritual para fazer todos os cursos possíveis e imagináveis para amadurecer moralmente, em contato com todas aquelas situações que lhe dessem experiência, para quando ele reencarnasse, ele trouxesse no seu inconsciente uma maturidade do senso moral que lhe permitisse enfrentar com mais equilíbrio a prova que ele teria que passar. Já outros, talvez por uma crise de consciência, pela dificuldade de conviver com os próprios erros, porque também existe essa possibilidade. Tem pessoas que cometem erros e têm um peso na consciência muito grande. Elas carregam uma culpa muito grande e elas não conseguem permanecer convivendo com a culpa no plano espiritual. Então solicitam mais rapidamente a reencarnação. Se a gente, ainda a caminho da luz, como diz André Luiz, aqui, estamos diante de um grande espelho que é a nossa consciência. Estamos tentando fazer um trabalho educativo para nos melhorarmos. Estamos tentando estudar e, digamos assim, nos colocarmos através dessas reflexões para os amigos entenderem que não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui estudando, aprendendo, sabendo que podemos recair em erro, mas estamos dispostos a tentar corrigir o máximo do que for possível nessa encarnação para trabalhar em prol do bem e ajudarem as pessoas que desejarem, com esclarecimento e com consolação, se for permitido. Se a espiritualidade permitir que esse singelo vídeo que nós estamos fazendo atinja o maior número de pessoas encarnadas e, por intermédio das encarnadas, espíritos desencarnados, que eles possam repensar a sua trajetória de vida. E é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos repensando a nossa trajetória de vida enquanto estamos a caminho da luz. Que Deus nos dê oportunidade ainda de vivermos alguns anos aqui na matéria para conseguir, juntando informações, concatenando ideias, oferecer, como estamos fazendo aqui, juntamente com os companheiros espirituais que nos assistem e que nos ajudam no estudo que fazemos nas horas em que temos tempo, para que a gente possa refletir. Refletir exatamente isso. As vidas passadas, elas vão influenciar na atual existência, através de limitações, através de arrastamentos, através de tendências, vão influenciar, através de um sentimento de culpa inexplicável, mas a gente também tem o livre-arbítrio para parar e pensar o seguinte: eu posso reverter isso? Nessa encarnação eu não acredito que eu vou conseguir reverter tudo, mas eu posso iniciar. É o mesmo caso. Eu gosto de estudar língua estrangeira, mas eu sou péssimo. Nessa encarnação eu comecei a estudar alemão, mas eu não vou conseguir chegar ao final da encarnação dominando o alemão. Eu vou conhecer algumas palavrinhas. Em inglês a gente domina um pouquinho mais, mas quem sabe na próxima encarnação eu vou dominar o melhor da língua. Fazendo essa comparação para os amigos entenderem que à medida que a gente vai se autoevangelizando, que a gente vai revendo a nossa conduta, no momento em que nós vamos pensando um pouco mais no quanto as nossas atitudes, diretas ou indiretas, podem se desdobrar ao nosso favor ou nos ancorando
nos prendendo ao nosso passado, vejam bem, a gente consegue modificar a forma da nossa caminhada. Esse é o ponto central. O ponto central que nós gostaríamos de colocar para os amigos. Nós temos liberdade, a liberdade de escolha. E os Espíritos dizem no livro dos Espíritos que, dependendo da maneira com que a gente vá conduzindo a nossa vida, nós teremos a nosso favor espíritos companheiros desencarnados que nos assistem, espíritos familiares, companheiros da casa espírita, nosso mentor, nosso anjo da guarda, espíritos simpáticos que podem interceder ao nosso favor. Interceder ao nosso favor, nos auxiliando, inclusive, para que a gente não seja presa fácil das sombras, até porque não somos criaturas evoluídas. Isso é importante que a gente sempre diga. O estudo sistematizado é como uma vacina. Uma vacina da gripe. Pronto. Tá aí, vou dar um exemplo prático. O que acontece com a vacina da gripe? Essa N1, H1N1, que todo mundo tem que tomar. Todo ano a gente não tem que tomar? Então a gente tem que revalidar a vacina. É algo idêntico com o estudo da doutrina espírita. À medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai compartilhando, é como se nós estivéssemos revalidando o nosso compromisso, revalidando o nosso conhecimento, fazendo a manutenção do bem-estar mental. Fica aqui o convite. O convite de estudo, de reflexão para os amigos. E nesse momento faremos uma breve prece para o nosso encerramento. Que Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre Maior, que nos ouve nesse momento, nos ofereça, por intermédio dos trabalhadores do mundo invisível, os prepostos do Cristo, a oportunidade de sermos úteis, a oportunidade de estudarmos e compartilharmos com aqueles que desejarem e buscarem algum conhecimento. E que esse conhecimento ajude no nosso processo de libertação e das outras pessoas também. E, acima de tudo, consolação. Porque nós estamos vivendo um momento na nossa encarnação, aonde a consolação moral nunca foi tão importante e tão necessária. Eu desejo a todos os amigos que estejam nos escutando um dia de paz e um dia de luz. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Éder, querido, muito obrigado pela tua dedicação à nossa casa, esse trabalho maravilhoso que nós sabemos que dá muito trabalho. Agradecemos de coração mesmo, foi um trabalho muito bonito. Então vamos agradecer a Deus para finalizar esse trabalho de hoje, finalizar a noite de hoje. Deus nosso Pai, protetores espirituais, obrigado por esse estudo, que nós sejamos amparados, que nós sejamos preparados para um sono que venha nos realmente descansar, relaxar, para que amanhã nós possamos ter um dia tranquilo de paz. Que nessa noite nós sejamos conduzidos à espiritualidade superior, através de colônias espirituais que nos abrigue, nos sustente, nos dê o amparo que nós precisamos na nossa noite de sono. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, amigos espirituais, obrigado, benfeitor da nossa casa, que assim seja. Nízia, para finalizar a noite, vamos óleo em tudo? Nízia, é com você.
Lindo, Nízia. Maravilhoso, né? A Nízia está conosco às segunda-feira, quartas e sábado, nos brindando sempre com uma música maravilhosa. Fiquem com Deus até quarta-feira, se Deus quiser. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.